Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Supõe-se que vocês já estudaram isso um pouco, certo? Vocês já viram um pouco o que é as figuras de linguagem, pessoal? Sim, já. já. Então, a figura de linguagem, ela é super importante na língua portuguesa, por quê? Porque, como o próprio nome diz, a figura de linguagem é uma figura. Ela vai representar não exatamente o sentido literal da palavra, e sim o sentido que não é comum no dia a dia. Você tem que interpretar, né, aquilo que está sendo dito. Nós temos que ter em mente que nós temos sempre um significado e um significante. O significante compõe-se pela escrita. Tá? Então, vocês, ao ler figuras de linguagem, você vê uma grafia, uma ortografia, o F, o I, o G, o U, o R, o A, o S. Então, isso compõe-se a palavra figuras. Então, isso chama-se significante. E o significado é o que essa palavra representa para nós, falantes da língua portuguesa. Se fosse em outra língua, estaria escrita o significante, tá? De uma outra forma. Assim como nós falamos em inglês, algumas palavras, você às vezes até identifique com a mesma coisa, porque nós estamos habituados a falar assim, short. Short é uma palavra inglesa, mas ela não é da língua portuguesa. Mas você entende que short, a palavra short quer dizer curto. Mas você, ao detectar essa palavra, você não liga a palavra curto, você liga ao short, né, que nós usamos. Está de short curto. Até às vezes a gente fala assim, está de short curtinho. É óbvio que, se você pensar em determinados do ponto de vista, você está falando um pleonasmo, porque você está falando um curto que é curto. Se short já é curto, por que ele vai ser curto ainda? Mas nós ainda temos, porque nós imaginamos que short é um substantivo, né, que a partir dessa figura, dessa construção do short, você ainda acrescenta um adjetivo que é o curto. Então, o significado e significante tem que estar bem claro na nossa língua. Por que é importante isso? Por que isso vai te ajudar no seu dia a dia? Porque nós estamos constantemente lidando com a palavra. Nós falamos o tempo todo, lemos, ouvimos, enfim. E isso requer da nossa inteligência, da nossa capacidade de entender o que está sendo dito no dia a dia. E a gente sabe, 90% daquilo que é falado, nós precisamos interpretar. Quanto mais você interpreta aquilo que você vê, melhor, obviamente, você vai se destacar, né, nessa sociedade. Por isso que vocês estudam. Se vocês estudam porque vocês querem, ou é imposto pela sociedade, que o ser humano saiba as coisas, saiba falar, saiba se expressar, saiba, enfim. Isso é uma aprendizagem. Então, o aprender faz parte do nosso cotidiano. Nós temos que aprender. O homem é o único ser que não aprende sozinho. Ele precisa esforçar para aprender. Nós não nascemos por instinto. Eu acho que sei japonês. Tem essa questão. Você nasce sabendo japonês, você aprende japonês. Você não nasce falante de português, você nasce um ser humano. E aí você nasceu independente de qualquer lugar que você esteja, você vai aprender os códigos daquela língua no lugar que você esteja. Se vocês estivessem na China, vocês iam aprender mandarim ou qualquer coisa assim. Então, o aprender nosso precisa de um esforço. E esse esforço só é conseguido pela dedicação, porque nós também temos dificuldade para aprender. Todos nós, vocês sabem que vocês têm dificuldade, eu tenho, todo mundo tem. E por isso precisa do professor, da pessoa que ensina, do pai, da mãe, de alguém que te ensine a como aprender, porque você não consegue fazer nada sem aprender. Não dá para você fazer por instinto. A única coisa, mesmo o andar, que parece que é uma coisa simples, se você estiver num lugar que ninguém anda, você também não anda. Vocês percebem que existem estudos que se você não fizer o outro, você só faz aquilo que o outro faz. Certo?
Então, você não fazendo, se você não estiver junto com o grupo, você acaba tendo as suas próprias regras. E aí você não consegue viver em sociedade mais. Então, o que são essas figuras de linguagens? São recursos usados pelo falante para realçar a sua mensagem, podendo dar a mesma força, colorido, ênfase, beleza. Então, que são recursos usados pelo falante para realçar a sua mensagem. Isso quer dizer o quê? Eu, ao falar, eu preciso dar um recurso. Muitas vezes, aquilo que é escrito, aquilo que é falado, eu preciso dar um reforço. Preciso fazer que o outro que está ao meu lado sinta-se que aquilo que eu estou dizendo tem uma determinada importância. Então, eu vou falar pela ênfase, pela beleza. Por isso, quando eu recito uma poesia ou ouço uma música, eu estou realçando a beleza da língua. Eu falo, a minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, é uma poesia. E aí você já encontra, ao expressar essa poesia, uma beleza da língua. E aí nós temos a primeira figura de linguagem bem contraditória, que é a chamada antítese. O que são antítese? São ideias opostas. Então, nós temos duas leituras aí. A primeira, que o próprio nome, quando eu estou falando com vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando. Se eu falar que ideias opostas significa aquilo que é ao contrário, eu coloquei simbolicamente, eu também coloquei duas setas. E essas duas setas, já mentalmente, você começa a entender que aquilo que eu vou trabalhar com oposição. Então, a antítese é o seguinte: a antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita. Olha só quanta oposição. Matar, ressuscitar. Nascer, ferir. Então, você tem aí uma sequência de ideias opostas. Nós temos as antíteses. Onde estão as antíteses? Matar, ressuscitar. Nascer, ressuscitar. Nascer, matar. A guerra não leva a nada. Devemos buscar a paz. Então, qual é a ideia oposta aí? Se a guerra não leva a nada, então devemos buscar a paz. Então, guerra e paz são ideias opostas. Agora, a catacrese. Né? Você vê aí Então, o que é catacrese? Você vê uma figura, nós falamos dente de alho. Por que é catacrese? Vocês conseguem imaginar por que eu falo dente de alho? Porque não é um dente de verdade. Que é um dente de verdade. Por isso é uma catacrese. Então, o que é a catacrese? Né? A catacrese é o emprego impróprio de um termo, por não existir termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. Então, eu não tenho dente. Alho não tem dente. Mas aí eu vou usar a catacrese, porque só quem é falante daquela língua, né, vai conseguir entender essa construção. Se eu falo, estou aprendendo uma língua, se estou ensinando a língua, quando você encontra esses termos, você precisa explicar para quem está aprendendo o que significava aqui. Eu ensino italiano. E muitas vezes eu vejo, ao ensinar para os meus alunos, eu vejo que eles têm dificuldades para aprender algumas coisas dessa língua. Por quê? É a mesma coisa. Quando eu falo fiamífero para o meu aluno, ele não entende. Mas o que é fiamífero, professor? Aí eu falo, fiamífero vem de fiamma. Fiamma que vem flama, a flama do gás. Aí, fiamífero é fósforo. Você só vai aprender, só vai saber. No caso aí, batata da perna. Perna tem batata? Não tem. Por isso que eu substituo esse termo impróprio, que não existe outra coisa para eu designar. Cabeça de alfinete. Alfinete não tem cabeça. Braço do sofá. Então, isso que é a catacrese, é quando eu não consigo e quando eu não tenho o termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. Agora vamos ver o eufemismo. Eufemismo, a palavra significa suaviza a expressão. Eu falo, ele não é muito sábio.
É claro que o tom do eufemismo pode até confundir muitas vezes com uma ironia. Quando eu estou imaginando que ele não é muito sábio, mas no sentido de que ele não sabe nada, eu estou chamando a pessoa de burra. E aí eu imagino, ele não sabe, não, quer dizer, ele é ignorante. Então, vendo eu falar a pessoa ignorante, não é muito sábio. Ou, por exemplo, quando eu vou dar uma notícia de morte para alguém, a pessoa morreu. Se você disser que a pessoa morreu, às vezes a pessoa pode ter um ataque, sei lá. Mas, se você falar, olha, ela partiu desta para melhor, então eu estou suavizando a expressão, que ela descanse em paz. Obviamente que eu estou suavizando essa situação. Ao noticiar que uma pessoa faleceu, né, você está usando outras palavras para não ficar tão pesado aquela expressão, porque as palavras, elas têm poder. Você se sente ofendido com qualquer coisa. Nós sentimos. Se alguém te fala de um modo áspero, você se sente ofendido e às vezes você fica com raiva daquela pessoa. Então o eufemismo é importante? Porque o eufemismo faz parte dessa suavização das situações. Então, é importante eu dizer, mesmo não sendo verdadeiro aquilo que eu estou expressando, muitas vezes é necessário você falar as coisas mais suavemente, para não ficar tão pesado. Né? E aí a gente vai usando o tom da voz, né? A própria expressão da palavra que você está querendo dizer, você suaviza, então você usa o eufemismo. Então, o que é o eufemismo? Ele consiste no emprego de palavras ou expressões suaves, no lugar de expressões rudes, desagradáveis, chocantes. Passou desta para melhor, em vez de morrer. Não é dado ao trabalho, em vez de preguiçoso. Então, eu vou falar, nossa, que você é preguiçosa. Aí eu falo, não, não é dado ao trabalho. Aí você torna a situação um pouco mais amena, mais engraçada, e as coisas fica um pouco mais suave. O amigo, no tempo das amizades, nós sempre usamos isso. As mães costumam falar dos filhos. Ela não gosta muito de limpar a casa. Né? Não, ela não gosta, não é muito de trabalhar, mas ela faz outras coisas. Então, você suaviza aquela situação. Então, o que é o eufemismo? A ideia principal é suavizar a ideia. Deixar aquela expressão mais suave, porque para não ficar desagradável aquela conversa. Agora, a hipérbole. O que é o hipérbole? A hipérbole é o exagero. O próprio nome diz que vive nadando em dinheiro. Então, quando você nadando em dinheiro, você coloca a figura aí, né? E aí você percebe que essa expressão é um exagero. Tá? Olha, eu já falei isso 1000 vezes, gente. Quando você coloca, filho, umas 300 vezes. Então, às vezes, tem alguns números chaves que nós usamos no dia a dia e a gente nem percebe. Mas é óbvio que é um exagero. Tá? Vou fazer uma tempestade num copo de água. Óbvio que você vai estar exagerando. Então, isso que é o exagero, isso que é hipérbole. Então, ela consiste no exagero de uma ideia para conseguir maior expressividade para enfatizar alguma situação. Ela chorou rios de lágrimas. Estou morrendo de sede. Há séculos que te espero. Então, são coisas absurdas, né? Que você jamais está com pensamentos nas nuvens. Então, são situações que você usa o exagero no dia a dia para expressar aquela ideia, aquele significado que você pegou do significante para transformar aquilo numa ideia mais assim, para realmente passar a mensagem, né, que você está querendo dizer naquele momento. Você está esperando. Olha, já faz quase 1 ano que eu estou aqui esperando você. Ou faz 10 anos que eu te espero. Imagina. Você fala isso de um modo para exagerar mesmo a situação. O que é a metáfora? Né? O próprio nome diz, é um sentido figurado. Então, por isso nós estamos trabalhando também com figuras de linguagem, que tudo é um sentido figurado. Então, a metáfora, quando eu falo assim, ela é um anjo. A metáfora é um recurso expressivo que podemos definir como um processo de transferência de sentido entre palavras pertencentes a realidades diferentes.
para que entre elas se estabeleça uma relação de semelhança. Ao contrário do que possas pensar, a metáfora não aparece apenas nos textos literários. Pelo contrário, no nosso dia a dia, ouvimos e dizemos frases em que usamos metáfora. Exemplos: Ronaldo é o rei dos goleadores. Pedro tem nervos de aço. E agora a metonímia. A metonímia é um outro sentido. Não confunda metonímia com metáfora. Às vezes dá para confundir. Então, quando eu falo, ele gosta de ler Agatha Christie. Agatha Christie é a autora. Mas subentende-se que essa pessoa, está lendo o livro de Agatha Christie. Então, a metonímia é o emprego de uma palavra por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas coisas. Então, você fala aqui, não tinha teto em que se aplicasse. Teto em lugar de casa. Então, ele comeu uma caixa de chocolates. Ele comeu o que estava dentro da caixa. Não comeu a caixa de chocolate. Pão para quem tem fome. Pão no lugar de alimento. Então, o que é metonímia? Então, é o emprego de uma palavra por outra, baseando numa relação constante entre as duas. Essa é a metonímia. Agora vamos para a perífrase. Aí nós temos o leão, tá? O rei das selvas. O que é a perífrase? Quando eu falo rei das selvas. Então, a perífrase consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Então, eu estou dizendo que o rei das selvas é o leão. Todo mundo sabe. Tá? Qual é a cidade maravilhosa? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Quem é o rei do futebol? Pelé. Pelé. Então, isso é perífrase. Que consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Tá? Pesquisei sobre o pai da aviação. Quem é o pai da aviação? Quem inventou? Ao invés de Santos Dumont. A Cidade-Luz é muito bonita. A Cidade-Luz é Paris. O rei dos animais foi generoso, que é o leão. Então, isso que é a perífrase. Agora vamos para o pleonasmo. O pleonasmo é uma redundância daquilo que eu estou falando. Tá? Nós temos alguns pleonasmos viciosos. Né? Entrar para dentro, sair para fora. Isso é um pleonasmo vicioso. Mas nós temos que evitar o pleonasmo, porque ele é uma redundância daquilo que eu estou fazendo. Como você vai entrar para dentro? Alguém entra para fora? Não dá. Você vai subir para cima? Alguém sobe para baixo, por acaso? Está chovendo chuva, óbvio. Se chove, geralmente é chuva. Vi com os meus próprios olhos. Alguém vê com outra coisa, se não ser os olhos? Então, é o pleonasmo. O pleonasmo é sempre uma redundância. Então, ele consiste numa redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem. O pai ordenou que a menina entrasse para dentro imediatamente. Então, aqui, no caso, é um pleonasmo, mas não é um pleonasmo vicioso. Porque aqui já tem um contexto. Não é que você não possa usar. Né? O pai ordenou que a menina entrasse. Agora, para dentro, imediatamente, já estou dentro de um contexto. Então, já não é, entra para dentro, assim, necessariamente, né? Ela cantou uma canção linda. Aqui uma redundância, obviamente, cantou. Quem canta, canta uma canção. E essa canção é... Então, o verbo cantar, né, e canção, que é o pleonasmo. Agora, a prosopopeia, ou personificação. A prosopopeia, ou personificação, como o próprio nome diz, né? Quando dizemos assim, a formiga disse para a cigarra, cantou, agora dança. Então eu personifico um animal, um inseto, enfim, um ser inanimado e coloco palavras de ser humano para ela. Por isso que é uma personificação, ou prosopopeia. Então, a prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. O sol amanheceu triste e escondido. Hoje o sol está triste. Hoje o sol não apareceu, por exemplo. Né? Porque está frio,
O fogo dançava com o vento. Então você está dando... Quem dança o fogo? O fogo não é um ser... O fato de dançar é uma atribuição do ser humano. Eu estou personificando o fogo. A cadeira começou a gritar com a mesa. Então, é uma prosopopeia. Então, concluindo a nossa aula de hoje, nós dissemos, então, que as figuras de linguagem são recursos que tornam mais expressivas as mensagens. Elas são importantes, porque elas vão deixar mais expressivas aquela mensagem. São empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico para expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. Então, a Mel, a Rose, o Joyce, o Juco, a Maria Eduarda, a Cláudia, o Gabriel, a Letícia, o Eva. Cadê o Enio? Hoje não apareceu. Sempre ele aparece, né? Quem é o outro que aparece sempre? O do José Eduardo, né? Não apareceu. E eu peço também que a turma do terceiro A, lembrando que eu sou professor de tecnologia e de português. Então, bom dia a todos, um forte abraço para vocês e obrigado por vocês participarem da aula.